Fala, fera! Tô chegando mais uma vez, ligado e conectado com o nosso Goiás, com o nosso Verdão. E antes do apelo do André Rodrigues a 3 pessoas do Goiás, e antes de mais informações do Goiás, olha só, o abraço, saudações esmeraldinas aos nossos internautas, né? Um abração, saudação esmeraldina ao Afonso Costa, o seu filho Miguel de 7 anos, também ao João Teodoro, o Marinaldo Maguila, ao Carlos Martins, ao Delfino Neto, ao Edson Silva, ao perfil Ásia Kart Show, ao Marcelo Vinhadelli e também um abração ao Túlio Costa, ele que me perguntou se haverá dispensa de 11 jogadores do Goiás. Ô Túlio, eu não ouvi nada com relação a esse tipo de assunto, ainda mais 11 atletas. Não ouvi, Túlio. E aí, pessoal, só fazendo aqui rapidinho um raio-x da base do Goiás. Olha só, no Campeonato Goiano Sub-20, após 3 rodadas, o Goiás é o segundo colocado. Tem 7 pontos. O líder do campeonato é o Vila Nova, 3 jogos, 3 vitórias. O Goiás tem, 2 artilheiros no Campeonato Goiano Sub-20. O Willi, que marcou 4 gols, é o artilheiro do Goiano, e o Alejandro marcou 3 gols, é o vice-artilheiro do Campeonato Goiano categoria Sub-20, com relação ao Sub-17. Após 3 rodadas, o Goiás também é o segundo colocado, com 7 pontos. O líder é o Tacão, é o Trindade, com 9 pontos. E aí, com relação ao Sub-15, o Sub-15, ele tem a mesma pontuação do líder Vila Nova. O Vila tem 9 pontos, o Goiás também tem 9 pontos. Só que o Vila é líder porque tem saldo positivo de 16 gols e o Goiás saldo positivo de 14 gols. Então, por esse fator, o Goiás ocupa a segunda posição no Campeonato Goiano Sub-15. O artilheiro do campeonato é do Goiás, Igor, que já marcou 4 gols nesse Goiano Sub-15. Pessoal, hoje, na preparação do Goiás, pela manhã, aconteceu um trabalho tático lá no CT Edmo Pinheiro, A princípio, então, é força máxima no Goiás para o jogo da quarta-feira, lá no Onésio Brasileiro Alvarenga, o duelo contra a equipe do Vila Nova. E aí eu quero fazer um apelo a 3 pessoas no Goiás. E esse apelo meu vai ser realizado após esse VT maravilhoso da nossa gigante Center Pisos, com a mega loja inaugurada e esse jingle maravilhoso. Venha, mega loja Center Pisos. Tá precisando um belo piso encontrar? Fale com quem vende mais piso em Goiás. Mais de 600 tipos pra escolher. Na Center Pisos sua obra é show. Os mais belos porcelanatos, o menor preço, maior prazo, maior shopping do piso e porcelanato. Na Center Pisos sua obra é show. Yeah! Muito bem, aí o comercial maravilhoso da gigante Center Pisos, que é disparada o maior shopping de pisos e porcelanatos de Goiás. E aí, pessoal, antes do apelo do André Rodrigues a 3 pessoas, 3 não, 4 pessoas do Goiás, primeiro eu quero registrar 2 comentários de internautas no Fala Fera, do professor Flávio, ele aguardando uma cobrança maior do Vanderlan Alcântara. Um outro comentário do Igor Neves, ele aguardando uma coletiva de imprensa do Vanderlan Alcântara. E aí eu pego o gancho do Igor Neves, do professor Flávio, de outros comentários de internautas, é aonde vem o meu apelo para 3 pessoas inicialmente que ocupam cargos importantes no Goiás. Tá? O presidente do conselho, o Vanderlan Alcântara, o doutor Marco Antônio Silva, que é membro efetivo do Conselho de Administração do Goiás, e também ao Joaquim Edson, que é presidente do Conselho Fiscal do Goiás. Por que eu não coloco nesse apelo aqui o Haroldo Guidão, que é o presidente do CA, e nem o seu vice, o José João? É porque eu não conheço eles ainda. Eu nem sequer tive acesso ao telefone deles. Então, por isso que eu não vou colocar nesse apelo esses 2. Então, eu quero me dirigir ao Vanderlan, ao Marco Antônio, ao Joaquim Edson. Pessoal, eu sou do tempo no Goiás que quando o senhor Ailê Pinheiro comparecia em treinamento no CT,
Era emblemática a ida dele ao CT. Quando o seu Ailê ia na concentração com os atletas, era emblemática a ida dele à concentração. Ele no ônibus com o time a caminho do Serra Dourada, em viagens, né? Ele presente no vestiário. Era emblemático. Ex-presidentes também que passaram pelo Goiás. Era emblemática a ida deles ao clube, em treinamentos, a vestiários, no ônibus, em hotéis, em viagens, certo? Aí o ano passado veio o Armando Evangelista e barrou isso tudo. Barrou isso tudo, né? Aí que vem agora o meu quarto apelo ao Luciano Paciello. A portaria dele desse ano 01-2024, ou seja, a primeira portaria do Luciano Paciello, que é um cara gente boa. Eu tenho as melhores informações do Paciello no dia a dia do clube. É um cara gente boa, um cara muito elogiado. Ô Paciello, para que fazer? Rasga essa portaria que você fez aí, restringindo o acesso dos conselheiros no dia a dia do clube. Rasga isso. Eu não estou colocando para, de repente, daqui a pouco, ter uma torcida organizada de conselheiros lá no treinamento, no vestiário. Não, não é isso não. Mas o que tem 1, 2 ou 3 puderem ir lá no CT, em treinamento, abraçar os atletas, dar um voto de confiança para o Zé Ricardo. Tem 2 decisões agora contra o Vila Nova na semana, gente. Ok? O que custa essas pessoas poderem ir no vestiário, ir no ônibus, na saída do time, para o Onésio Brasileiro Alvarenga, lado a lado com a rapaziada? Se a arbitragem prejudicar o Goiás lá no Oba, que esse representante da direção do Goiás, que tem ali o sangue verde, ele chame a imprensa lá no Oba e critique a arbitragem, certo? Que dê um feedback ao torcedor. Não é nem por mim, André Rodrigues, não. Não é nem pelos demais repórteres, não. É pelos torcedores. É pelos torcedores. Eles querem ouvir, gente, um dirigente de sangue verde falando, defendendo o Goiás, certo? Dando satisfação ao torcedor, cobrando. Então é por isso que eu me dirijo a essas 3 pessoas, que eu sei que tem sangue verde na veia, que é o Vanderlan, o Marco Antônio, o Joaquim Edson. O Joaquim Edson, que foi o único dirigente que veio até mim após o jogo lá na Cioli esse ano, que o Goiás foi prejudicado pela arbitragem, foi o único dirigente do Goiás que veio até a mim reclamar da arbitragem formalmente. Formalmente. É por isso que eu me dirijo a esses 3, porque vocês têm o sangue verde. Não tenho nada contra Paciello nem o Agnello, longe disso. Mas eles são profissionais, são executivos. Daqui a pouco A e B vão embora, como foi embora o Armando Evangelista, e aí quem fica aqui em Goiânia, com Goiás? É eu que sou apaixonado pelo Goiás, é você, torcedor, que é apaixonado pelo Verdão, é você, internauta, é você, conselheiro, é você, sócio proprietário, é você, Vanderlan, é você, Marco Antônio, é você, Joaquim Edson, certo? Então eu faço esse apelo a essas 4 pessoas, né? Ô Paciello, rasga essa portaria aí, rapaz. Você é um cara do bem, Paciello. Rasga essa portaria, né? E aí, Vanderlan, Marco, Joaquim, vão lá pro treinamento. Se um não pode ir, vai outro. Abracem o time, os atletas, o Zé Ricardo. Entendeu? Vão na concentração, vão no vestiário, vai no ônibus do time na quarta-feira lá pro Onésio Brasileiro Alvarenga, lado a lado com a delegação. Ok? Porque o torcedor, e aí eu imagino que eu posso falar pela grande maioria dos torcedores, estão sentindo a falta de um sangue verde no microfone, um DNA esmeraldino no microfone, tá? Então, eu espero que vocês entendam esse apelo meu, é um apelo querendo o bem do Goiás, tá? É um apelo querendo o bem do Goiás, e eu me dirigi a 4 pessoas que eu tenho as melhores informações sobre elas, eu converso com elas, que é o Vanderlan, que é o Marco Antônio, que é o Joaquim Edson, que é o Luciano Paciello. Tá? A gente quer o bem do Goiás, nós queremos o bem do Verdão. Repito, eu sou da época que era emblemática a ida de Ailê Pinheiro no treinamento, no vestiário, no ônibus, na concentração. Não deixa isso acabar no Goiás não, gente. Não deixa isso acabar no Goiás não.
tá? Futebol é paixão, é emoção. Não deixa o Goiás virar um clube mecânico, não, tá? Deixa o sangue verde pipocar, ó, no dia a dia do Verdão, beleza? Um abraço a todos, me perdoem pelo desabafo aqui, pelo apelo, mas foi do fundo do coração, só quero o bem do Verdão. Até mais, galera.